Fala, meus amigos, professor Alessio Souza aqui, professor de Direito Constitucional e outras legislações correlatas. Eu estou aqui para te passar uma dica muito importante com relação à desapropriação e à requisição administrativa. Instrumentos jurídicos previstos no artigo 5º da Constituição Federal, nos incisos 24 e 25. Queridos, a desapropriação e a requisição administrativa versam sobre instrumentos jurídicos da relativização do direito à propriedade. Por quê? Porque essas duas hipóteses, o Estado ele pode intervir na propriedade do particular. Beleza? O que significa a desapropriação? É a transferência da titularidade do particular para o Estado, ou seja, é quando o Estado passa a ser o detentor do título daquela propriedade. Mas o Estado, como regra, não pode intervir na propriedade do particular, somente nos casos previstos na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 24. Eu tenho 3 tipos de desapropriação, que é a desapropriação por utilidade, necessidade ou por um caso de interesse. Beleza? Quais são? Dentro do âmbito social e também o interesse público. Beleza? Então, por exemplo, se o Brasil tiver uma situação de calamidade pública, o Estado pode desapropriar uma propriedade, por exemplo, para construir uma escola, ou um hospital, ou uma base militar. Mas para que possa ocorrer a desapropriação, o Estado ele tem que atender 3 requisitos que devem ser realizados de forma prévia, que é a indenização. Porque assim, se o Estado vai desapropriar uma propriedade privada, ele deve indenizar aquela família e aquele dono daquela propriedade. E essa indenização tem que ter 3 características. Deve ser prévia, deve ser justa, tem que ser compatível com a propriedade, com o imóvel, e deve ser em dinheiro. Essas 3 características aqui devem acontecer antes do Estado desapropriar aquela propriedade. Tudo bem? Já no inciso 25 do artigo 5º, nós temos a requisição administrativa, que na verdade o proprietário da propriedade continua o mesmo. Não vai haver a transferência da titularidade para o Estado. O Estado vai apenas utilizar de forma temporária a propriedade particular através da sua autoridade pública. Se você for dar uma lida no artigo 5º, inciso 25, nós temos lá que a autoridade pública pode usar da propriedade particular em uma situação de um iminente perigo público, sendo assegurada ao proprietário, ao particular, uma indenização ulterior se houver dano. Então perceba, enquanto na desapropriação o Estado vai ser o detentor da propriedade de forma permanente, na requisição administrativa, o Estado vai apenas usar da propriedade particular. O particular em si continua sendo o dono da propriedade. Um exemplo de requisição administrativa. Vamos supor que nós estamos diante de uma perseguição policial e a viatura da Polícia Militar, o motor venha a bater ou não funciona mais. Os policiais militares podem utilizar de um carro particular, por exemplo, para dar continuidade com aquela perseguição policial. Perceba, os policiais militares, no exercício da função ou em razão dela, estão representando o Estado naquele momento. Então, eles vão utilizar de uma propriedade particular de forma temporária e o Estado só vai indenizar o uso dessa propriedade se haver o dano. Então perceba, enquanto que a indenização na desapropriação é antes na requisição administrativa, a indenização ela é ulterior, ela é posterior somente se acontecer o dano. Tudo bem? Então, meu aluno, não confunda mais desapropriação com requisição administrativa. Um forte abraço.